é o Zang de novo, tudo certinho com vocês? Eu tô muito bem e tô animado e empolgado, né? Porque hoje a gente vai para a segunda aula do nosso workshop sobre iluminação fotográfica aqui da AV Makers. Na aula anterior, a gente entendeu como fotografar usando a luz natural, a luz do sol, e também como entender o modo como a câmera enxerga a luz, nos auxiliando a compreender melhor a medição e a fotometria, que são atributos muito importantes para quem quer elevar o nível da fotografia. Hoje, a gente vai falar sobre tipos profissionais de equipamentos de iluminação contínua, como painéis, bastões e iluminadores. E também alguns mais amadores, como por exemplo lâmpadas. A gente também vai usar a luz contínua com o objetivo de entender o comportamento geral das fontes luminosas. A gente sabe, né? Fotografia é luz. E luz tem temperatura de cor, intensidade, contraste, direção, estética, entre tantas outras coisas. Então, você precisa ver essa aula até o final, porque o que a gente vai ver aqui é essencial para a continuidade do nosso conteúdo e não só para isso. Esse conteúdo também pode ser a base para a sua evolução na fotografia. E já para você ficar ligado aí e não esquecer de confirmar a presença nessa página aqui embaixo do vídeo. Só assim você vai receber o seu certificado no dia 21 de julho sem falta. Então, tem um campo aqui, você vai colocar o seu e-mail e confirmar a sua presença. E também não esquece de clicar no botãozinho aqui embaixo para compartilhar com seus amigos e amigas no WhatsApp. Então agora chega de enrolação e vamos direto entender algumas diferenças entre usar a luz artificial e a luz natural. Bom, se você é como eu, você deve ser fã de luz natural. A luz natural, na minha opinião, ela é a luz mais bonita que tem. É quente, abrangente e forte. Ela é proveniente do Sol, que está a mais ou menos 150 milhões de quilômetros da Terra. O Sol, como a gente sabe, ele é bem grande. Só que como ele está longe, não importa a sua grandeza. Lá longe, ele fica pequenininho em relação a nós. E a gente sabe, né, que se a fonte luminosa é pequena, ela vai nos dar uma luz dura. A não ser que tenha uma camada de nuvens entre o Sol e nós, que vai cobrir esse Sol e vai nos banhar com um pouco de uma luz um pouco mais difusa. Acho que o Sol é bem simples de compreender, né? Já a luz artificial tem lá suas manhas. Para que os equipamentos de luz contínua, por exemplo, possam gerar luz, eles precisam de energia. Então a luz contínua, diferente do Sol, o Sol está lá, grátis, gerando luz o tempo inteiro. A luz contínua não, ela vai precisar de pilha, de bateria ou então de tomada. E esses iluminadores também não são tão potentes assim, o Sol é muito mais forte que eles. Mesmo os que são alimentados via energia elétrica, né, aqueles que a gente liga na tomada, eles não são tão fortes. Mas enfim, são luzes que são mais usadas para vídeo do que para fotografia e na maioria das vezes em ambientes controlados, por exemplo um estúdio, como é o caso do que a gente tem aqui. Porém, é muito comum um profissional multitarefa, aquele cara do vídeo, da foto, do Instagram, do YouTube, ter certa facilidade quando ele vai trabalhar com esse tipo de luz contínua. Porque assim, com o mesmo equipamento de iluminação, por exemplo, um octabox com uma lâmpada dentro, é possível iluminar para foto e vídeo. E um outro ponto positivo da luz contínua é que, diferente do flash, que é um relâmpago, a luz contínua eu consigo ver onde ela vai, como que ela chega, a estética, a intensidade, contraste, a cor, ou seja, eu vejo tudo. Eu tenho consciência do que eu estou iluminando, de que forma, enfim, com todas as características possíveis. Agora eu vou falar para vocês aqui o meu relato sobre luz contínua. Todas essas fotos que a gente vai começar a ver em tela aqui, eu fiz usando uma luz contínua. Uma lâmpada tipo essa aqui, dentro de um octabox. Então se hoje eu aprendi a iluminar com estética, com criatividade, com qualidade e tudo mais, eu devo isso a uma lâmpada igual a essa de LED e um octabox. A luz contínua é uma grande aliada na jornada do fotógrafo. Ela ensina muito. Até que em um momento, então, você vai precisar de luzes mais fortes
e mais portáteis. Mas ó, só para terminar um pouquinho esses conceitos sobre luz contínua, esse tipo de iluminação chama luz contínua porque ela fica acesa continuamente, até que eu vá lá e desligue ela. Então todos os ajustes que eu fizer no triângulo de exposição terão efeitos iguais aos que a gente consegue usando a luz do sol. Nesse caso, tudo que a gente compreendeu na aula anterior, na aula do dia 7, sobre medição de luz, sobre fotometria, tudo isso vai ser aplicado de modo equivalente quando a gente está trabalhando, então, com luz contínua, que é essa aula que a gente vai falar hoje. Os equipamentos de iluminação contínua estão vivendo agora uma fase de descobertas e possibilidades. E eu acho assim, ó, que no futuro a gente vai ter surpresas bem agradáveis com esse tipo de equipamento. Mas por hora, eu quero agora te mostrar alguns dos mais usados entre os fotógrafos e filmmakers. E claro, alguns que eu usei também por um bom tempo na minha vida e outros que eu ainda uso hoje. Inclusive a gente vai ver práticas nessa aula e na quarta aula, onde eu vou usar luz contínua, vou misturar com flash ou com luz ambiente, enfim, para a gente obter aí uma iluminação criativa, impecável, para a gente conquistar mais clientes através da identidade do nosso trabalho. E a gente sabe que o nosso trabalho está dividido em algumas partezinhas que compõem a identidade. Eu acredito que a composição, a maneira como a gente ilumina e edita nossas fotos, são as principais formas da gente se mostrar para o mundo com nossa identidade e nosso estilo. Claro que identidade e estilo são transitórios. Se eu começo a fotografar hoje de uma certa forma e eu fotografo minha vida inteira assim, isso significa que ou eu já comecei foda e expert, ou então eu estou fazendo as coisas o tempo todo de uma única forma e estou deixando de entender de uma maneira mais interessante todo o resto do contexto da fotografia. Se eu faço a mesma coisa a vida inteira, eu estou deixando de me descobrir, de me redescobrir e de me entender como fotógrafo, como pessoa, como, enfim, como qualquer coisa que seja. Enfim, vamos começar de verdade a nossa aula de hoje. Durante todo o nosso workshop, a gente vai usar alguns equipamentos de iluminação contínua. Basicamente, eu gosto muito de usar os bastões de LED da Yongnuo. Por serem, assim, equipamentos mais versáteis, eu consigo ligar ele na tomada, se eu precisar, com uma fonte, mas também eu consigo usar a bateria e aí eu consigo levar para uma externa, por exemplo. Em alguns casos também, nesse conteúdo aqui, eu vou usar uma tocha de LED da Aputure. Mas assim, não são os únicos equipamentos de luz contínua que existem. Existem painéis LED com 160 LEDs, 900 LEDs e até mais LEDs ainda. Alguns, eles vão ter temperatura de cor diferente, possibilitando escolher, por exemplo, entre branco quente, 3.200 Kelvin, e branco frio, em 5.500 Kelvin. Outros modelos um pouco mais antigos, como por exemplo esse iluminador aqui, que tipo assim, todo mundo que está na estrada aí há uns 8 anos, 6 anos, 10 anos, já teve um cara desse, esse daqui ele só tem branco frio. Quando eu quero usar ele como branco quente, eu tenho que colocar esse modificadorzinho aqui, ó. A hora que eu coloco ele, eu tenho então branco quente. Mas ó, isso daqui é algo superficial diante de tudo que a gente ainda vai ver hoje. Eu vou citar aqui as 3 principais marcas que os fotógrafos mais usam, que são Yongnuo, Godox e Aputure. Nessa ordem, dos mais simples indo até os mais sofisticados. Existem alguns modelos paralelos também que você pode encontrar com um valor bem mais reduzido em sites como a AliExpress. Porém, ainda não são marcas conhecidas no mercado e pode ser um investimento de risco. Mas ó, eu tenho amigos que já compraram e assim, eles estão muito satisfeitos com esses equipamentos de custo reduzido. Vamos pensar assim. Bom, vamos aos equipas então. Alguns eu tenho aqui em mãos, outros eu vou mostrar para vocês através de imagens que a gente vai colocar em tela. A gente vai começar com LEDs pequenos, como esse LEDzinho aqui, pequenininho, que cabe na palma da mão, e no final a gente vai fazer um exercício bastante massa com esse LED aqui, criando um light painting. Esse LED é da marca Ulanzi. Eu não relacionei ela no começo aqui, porque ela também é uma marca nova, é uma marca que vem aí dessa leva de novos produtos
chineses. Mas ó, é um LEDzinho que pode te ajudar a resolver um problema no momento de apuro. Mas assim, ó, ele não vai te dar uma luz de qualidade. A Yongnuo meio que começou da mesma forma, mas hoje é uma marca que cresceu e aos poucos vai ganhando aí a credibilidade com os fotógrafos e filmmakers. Ela tem painéisinhos de LED como esse daqui, que é mais antiguinho, por exemplo. Repara que aqui dentro, ó, ele tem vários LEDzinhos. Esse cara aqui é um painel de 160 LEDs. Esse outro aqui, que é maior um pouco, ele tem os barn doors e tal, ele é um LED um pouco mais robusto. Veja só, ele tem 900 LEDs, ele é bem forte. Eu consigo alimentar ele a bateria, eu consigo alimentar esse cara também aqui na corrente elétrica, ligando aqui atrás, olha só. Esse cara é interessante, porque nele aqui eu tenho o branco quente e o branco frio, e eu consigo ainda misturar os dois, tendo uma luz ainda mais forte. E por último, e não menos importante, os bastões. Olha só, aqui ó, eu tô no branco quente, se eu clico mais uma vez aqui, eu tô no branco frio, eu consigo misturar os dois, olha só. Meu, e tem uma luz aqui muito forte. Não tão forte quanto o sol, não tão forte quanto um flash, mais forte. Uma luz que eu consigo tranquilamente, ó, me iluminar aqui. Olha só, como já é uma luz que está brigando com o que eu tenho de luz principal aqui. E o que é legal também desses equipamentos é que eu consigo trabalhar eles, ó, nos canais RGB. Tanto isolados, como aqui, ó, o vermelho, o verde e o azul, como também eu consigo misturar, ó, e criar cores. Ah, e nesse cara aqui, você pode ver que quando eu passo a usar ele, por exemplo, ó, no branco quente, no branco frio, olha como ele fica bem forte. Agora, quando eu estou usando aqui, ó, no RGB, ele não é tão forte, ele não é tão intenso assim. Mas assim, ó, realmente a gente consegue usar num horário de baixa luz, à noite, ou então dentro de estúdio, com a luz controlada. Mas ó, logo a gente vai entender mais sobre isso daqui. O que eu estou apresentando para vocês aqui é só um overview das principais marcas e equipamentos que a gente tem no mercado. A Godox também tem uma linha muito massa e interessante de LED de alto desempenho, assim como os da Aputure. Mas assim, ó, já são equipamentos que estão um pouquinho mais caros e, na minha opinião, é um valor um pouco acima da nossa realidade. Mas, para quem quer investir em equipamentos de qualidade, é os que são mais indicados. E claro, né, a gente não pode deixar aqui de falar sobre os equipamentos caseiros, sabe, né? Aqueles que não são tão profissionais, mas que ajudam a gente a desenrolar o nosso trabalho. E assim, como eu já disse aqui, eu aprendi a entender luz com uma lâmpada dessa daqui dentro de um octabox. Então, o importante não é o equipamento, você tem que focar no resultado. E de nada adianta você ter todos os equipamentos possíveis se você não souber como iluminar. E agora que você já está por dentro dos equipamentos, chegou a hora da gente entender o que fazer com eles, como dominar a luz contínua. E ó, um detalhe muito importante no quesito comportamento da luz. Tudo que a gente vai entender aqui serve também para outras fontes de luz. Pode ser uma vela, um fósforo, o sol, um LED ou flash. Fechou então? Bora lá, porque agora esse exercício aqui vai nos guiar numa jornada sem fim no domínio da iluminação. Aqui a gente vai fazer alguns exemplos visuais para que você possa acompanhar aí e entender como que funciona essa relação de contraste, de proximidade, de intensidade da luz. A gente vai fazer esse exemplo aqui usando um bastão LED, mas como eu já disse no início, qualquer tipo de luz vai ter um comportamento parecido. Claro que o bastão vai ter uma característica, um LED que seria mais retangular, ele vai ter uma característica, porém, tudo que é luz vai agir da mesma forma. Aqui vale muito mais a observação do que qualquer outro detalhe técnico. Eu vou usar várias configurações, sempre mantendo uma exposição balanceada para eu ter um motivo da fotografia iluminado, e aí então eu vou alterando tempo de exposição, diafragma ou ISO.
Então eu vou pedir para a Sofia entrar e a gente vai entender esse comportamento da luz. Vamos entrar, Sofia? Aí. Isso. Então olha só, eu vou alterando o tempo de exposição até eu alcançar uma fotometria que me agrada. Olha só, fui lá para 1/4000, cliquei. O que acontece aqui? Eu tenho muita luz de um lado do modelo, enquanto que do outro lado eu não tenho nenhuma luz, né? Tá na penumbra total ali. Então eu tenho uma característica aqui de uma luz um pouco mais contrastada. Agora eu vou pedir para a Sofia ir afastando um pouco. Pode afastar um pouco mais, ótimo. Agora, o que acontece aqui na câmera? Eu tenho pouca luz, eu tenho muita sombra. Então, eu vou, através da velocidade de exposição, voltar clareando um pouquinho a imagem. Quando eu chego num ponto aqui que passa a me agradar, eu ainda tenho uma luz um pouco mais contrastada, mas olha como essa luz ela já começa a vazar para o fundo e eu começo a ter mais informação na imagem. Eu vou pedir para a Sofia afastar um pouquinho mais. Conforme ela afasta, eu vou tendo que ir abrindo para entrar mais luz aqui, ó. Estou em -2. O que acontece? Eu ainda tenho uma luz contrastada, mas eu tenho uma luz melhor distribuída, onde a sombra ela não é tão escura quanto era quando eu tinha a luz mais próxima dela. Então, conforme eu afasto essa luz, os raios de luz eles vão abrindo também mais e com isso eles atingem um pouco o lado que tem sombra. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, ó, e vou chegar até o 0 no fotômetro. Eu tenho o rosto do Mário, está um pouco estouradinho e a área de sombra abriu um pouco mais ainda. Eu vou então voltar aqui ó, até o -1 para deixar uma medição aqui que eu acabo gostando. Eu fotografaria assim. Vamos ver? Olha lá, eu ainda tenho sombra, a sombra está bem marcada, porém, eu tenho um contraste menor do que quando eu tinha essa luz mais próxima dele. Agora, a gente vai pedir para o Mário olhar direto para mim aqui. Pode olhar aqui, Mário. Obrigado. Eu vou pedir para a Sofia vir um pouquinho para cá. Ó. Pode vir mais, um pouquinho mais ainda. Tá ótimo aqui. Vamos encontrar agora uma fotometria legal para a gente trabalhar essa luz que está mais ou menos a 45 graus. -1/3. Tá bem massa assim, vou fazer aqui uma fotografia. Agora, eu vou pedir para a Sofia ir aproximando do Mário novamente para a gente entender esse comportamento da luz. Pode ir mais. Repara agora como essa aproximação fez com que eu tivesse muita sombra do lado oposto ao lado da luz, enquanto que a luz realmente estourou aqui. Se eu fizer essa fotografia e eu for tentar recuperar isso depois, possivelmente eu não vou conseguir. Vamos lá. Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui através do tempo de exposição até eu chegar num ponto que eu considero ideal. E eu passo novamente a ter uma imagem mais contrastada. E como é que eu posso, então, pegar essa sombra que está do lado oposto ao lado da luz e amenizar ela? Eu posso colocar um rebatedor ali. Então eu vou pedir para o G entrar com o rebatedor e colocar no lado oposto ao lado da luz. Sobe um pouquinho ele, G. Um pouquinho só, viu? 1 dedo, 2 dedos. Isso. E pode vir com o rebatedor mais na minha direção aqui. Pode vir mais, isso. Agora eu vou pedir para você ir movimentando o rebatedor. E aí eu quero que vocês percebam o que está alterando conforme ele mexe no rebatedor de um lado para o outro. Pode mexer bem assim, ó. Isso, para o outro lado. Pode mais. Isso. Volta um pouquinho mais para cá. Então é possível perceber que a angulação do rebatedor, cada hora, vai abrir a sombra num ponto do rosto do modelo? Tem hora que o rebatedor ele vai abrir um pouquinho mais a área da maçã do rosto, tem hora que é bochecha, olha só.
Então eu preciso ficar atento a esse movimento e entender qual é a área que eu vou clarear. Agora eu vou pedir para o G ir afastando para a gente ver a sombra voltar. Olha só. E vai, pode ir um pouquinho mais. Isso, deu aí. Bom, agora eu já tenho novamente o rosto aqui do Mário, nosso modelo, totalmente na penumbra. G, vamos entrando devagarinho de novo, por favor. Vamos reparar como que está sendo a abertura dessa sombra. Isso, começou a abrir, abriu mais. Olha só, agora eu já passo a ver a sombra do nariz dele bem nítida ali no rosto dele, né? Então é isso que o rebatedor vai fazer, ele vai abrir as sombras. Eu não preciso ter duas luzes se eu quiser ter uma fotografia com uma tridimensionalidade sem perder sombra. E conforme eu vou mexendo na angulação do rebatedor, eu passo a trazer essa informação mais forte em determinados pontos do rosto. O grande lance é que o raio de incidência vai ser o raio de reflexão. Porém, a angulação ela vai trazer essa reflexão para pontos diferentes do motivo. Agora, nosso próximo passo é analisar a direção da iluminação. Analisando a direção da luz, aqui a gente tem agora uma luz frontal que está inclinada em direção ao modelo. Esse é um tipo de iluminação que a gente usa muito em fotografia de beleza. É um tipo de luz que afina a parte do rosto aqui embaixo e elimina também a maior possibilidade de mostrar defeitinhos de pele. Se você pegar a maioria das capas de revista, a maioria dos trabalhos de fotografia de beleza, é esse o esquema de luz que os fotógrafos usam. É um esquema de luz que pode ser conhecido como Paramount ou Butterfly, porque ele acaba deixando uma sombrinha projetada embaixo do nariz do modelo, enfim, da pessoa que a gente está fotografando. Eu vou fazer uma foto aqui. E agora eu vou mostrar aqui como que é o uso do rebatedor nesse tipo de situação. Eu vou pedir para a Sofia entrar com o rebatedor embaixo dele. Eu vou pedir para você tirar e colocar. Olha a sombra embaixo do queixo, embaixo do olho. Entrou com o rebatedor, essa sombra ela fica mais aberta, ou seja, eu começo a ter mais luz nas sombras e não tenho tanto uma sombra tão carregada ali. Vamos agora para a luz a 45 graus. Aí vem trazendo para cá, pode vir, pode vir. Entra só mais um pouquinho aqui. Agora a gente tem uma iluminação aqui a 45 graus. É uma luz também muito bonita para a gente trabalhar com retratos e também com moda. Essas luzes laterais, elas trazem um pouquinho mais também de contraste para a fotografia, um pouquinho mais de claro escuro. Então é uma luz que revela algumas imperfeições, ela vai dar mais volume para partes do rosto, do corpo, enfim. Como que a gente vai usar o rebatedor nesse tipo de iluminação? É praticamente da mesma forma que a gente usou agora trabalhando com o LED no momento anterior dessa aula. Então eu vou simplesmente pedir para a Sofia entrar com o rebatedor ali, abrindo as sombras. Perfeito. Se você puder chegar e afastar, Sofia, isso. Esse tipo de iluminação também pode ser conhecida como Rembrandt. Repara que no rosto do modelo eu tenho a parte da luz, que é a parte esquerda que a gente está vendo aqui, com bastante luz, e a parte direita eu tenho pouca luz. O único pedacinho de luz que entra ali é um pedacinho que ele está entrando entre a testa e o nariz, que a gente consegue observar esse triangulinho com luz abaixo dos olhos dele. Vou fazer a foto. É uma luz muito utilizada em retratos corporativos, em moda e tantas outras coisas. É aquela luz que a gente vai mais trabalhar na fotografia. É uma luz bem simples de ser feita, a gente pode usar ela num tripézinho comum mesmo, a gente não precisa de nada muito especial para criar uma luz assim. Agora a gente vai para a luz a 90 graus. É uma luz bastante lateral ao modelo. Traz um pouquinho para cá, assim, ó, da angulação mesmo. Volta um pouquinho mais. Boa. A luz a 90 graus
ela já vai começar a trazer mais volume ainda para a nossa imagem. E é uma luz também um pouco mais misteriosa, né? Ela gera muita sombra ao lado oposto de onde vem essa luz, e a gente não consegue, de repente, identificar quem é essa pessoa, né? Eu tenho uma luz ali que está bem intensa pelo lado de onde ela vem, e o lado oposto eu tenho bastante sombra. Mas esse tipo de iluminação a gente costuma usar na fotografia aliado à direção. Então eu vou pedir para o Mário ir virando devagarzinho o rosto dele para a luz, bem devagarzinho, Mário. E olha só que legal, quando ele vira um pouquinho, ele está com o rosto dele a 45 graus. Vamos pensar que o ângulo da câmera é o ângulo zero, o Mário está olhando a 45 graus e eu tenho a luz a 90 graus. Essa luz é uma luz bem interessante para a gente usar uma luz de janela, por exemplo. A gente sempre vai posicionar nosso cliente, nosso modelo nesse ângulo. E se a gente está, por exemplo, num quarto, um quarto bem bagunçado ou um quarto onde eu tenho informações ali que eu não quero elas para a minha foto. Eu quero apenas ter a pessoa que eu estou fotografando. Então eu vou fotometrar por essa luz e aí simplesmente eu vou dirigindo meu modelo, meu cliente, enfim, para virar o rosto para essa direção e eu ter uma fotografia bastante harmônica. Então eu vou pedir agora para o Mário virar um pouquinho mais ainda o rosto para a luz. E olha só como eu vou ganhando um retrato bastante interessante ali de perfil. Deixa eu fazer a foto. Apenas levando em consideração a direção. Então, sempre quando a gente vai usar uma luz que está a 90 graus em relação à câmera, por exemplo, e a gente não quer ter essa pegada tão misteriosa, vale muito a pena a gente criar um pouquinho mais na direção. De onde vem a luz pode ser um ponto de partida para eu dirigir uma fotografia. Aqui a gente está em estúdio, então aqui eu posso criar o que eu quiser. Mas quando eu não estou em estúdio, eu estou no mundo, eu estou dentro de um lugar, eu estou na rua, enfim, eu nem sempre vou ter condição de criar a luz, eu tenho que aproveitar a luz que está disponível em algum local. Ou então, mesmo se eu estiver dentro de um local onde eu consiga colocar a minha luz, esse é mais um recurso que eu tenho na hora que eu precisar compor com a iluminação, na hora que eu precisar usar a luz para mostrar coisas que eu gosto e ocultar coisas que não são tão interessantes assim para a minha composição. Então, às vezes, poxa, eu vou montar uma luz 45 graus, é só que eu começo a revelar uma coisa que está lá no fundo que eu não quero. Então eu posso pensar que eu posso dirigir uma pessoa e dirigir a luz. Eu tenho o controle do que eu quero fazer com fotografia. Certo? Então, a partir desses pensamentos, a gente já começa a ter um ponto de partida, tanto da luz quanto da direção. Vou pedir para o Mário só finalizar olhando de frente para mim aqui, Mário, por favor. E vou fazer de novo a fotografia frontal. Olha que interessante como que a luz a 90 graus, a gente às vezes acaba tendo medo dela, porque ela é uma luz que não tem uma estética tão interessante quando a gente se propõe a fazer uma fotografia pela beleza. Mas quando a gente passa a encarar esse tipo de iluminação como uma oportunidade de criar coisas novas, dirigindo de maneira diferente, eu consigo criar coisas incríveis. Agora a gente vai para mais um ângulo, e aí a gente vai para 135 graus. É como se fosse 45 graus, porém, atrás. E a gente passa a ter um aspecto aqui de luz de recorte já. Rosto possivelmente vai ficar completamente em sombra e eu vou passar a ter um recorte do modelo. Ótimo, Jota. Dá para afastar um pouquinho ela? Beleza. Agora eu tenho uma luz que ela está 45 graus, mas atrás do modelo. E olha só, eu passo a ter um recorte dele. Eu tenho luz no cabelo, eu tenho luz na orelha e nas arestas de todo o rosto, e eu começo a ter luz em cima do ombro dele. Olha só, então essa é uma iluminação que vai recortar o modelo do fundo. Se eu tenho apenas sombra, eu não consigo saber
se é modelo, se é fundo, se é roupa, o que é lá. Então, quando eu passo a trabalhar com uma luz de recorte, eu consigo separar esses dois planos. Mas também eu posso querer fazer uma fotografia um pouco mais misteriosa e trabalhar com essa luz, por exemplo. Eu posso querer não revelar quem é o assunto da fotografia, ou se eu estou fotografando um objeto, eu posso querer não revelar o que é esse objeto, eu posso querer apresentar simplesmente a forma dele. E aí, esse modelo, essa pessoa, esse cliente ou esse objeto não precisa necessariamente ficar de frente para a câmera. Então eu vou pedir agora para o Mário se virar um pouquinho aí, rosto um pouquinho para lá assim, ó. Isso, parou. Abaixa um pouquinho o rosto, por favor, um pouquinho mais. Isso, e rosto um pouquinho mais, volta ele um pouquinho aqui assim, ó. Deu, aí. Ó, agora só um pouquinho para o outro lado, isso. Olha só, eu tive tanto cuidado na direção, nesse ponto da fotografia, porque repara que eu estou abrigando o nariz do Mário dentro do rosto dele. Agora eu vou pedir para ele virar um pouquinho mais para fora. Pode ir mais. Olha lá, agora, quando eu tenho o nariz dele fora do rosto, a luz acaba incidindo apenas no nariz e aí eu já deixo de ter uma estética agradável para a fotografia se eu busco isso para a minha foto. Vira um pouquinho mais, Mário, por favor. Isso, um pouquinho mais até. Aí. E agora, usando esse esquema de luz ainda, eu já passo a ter uma fotografia onde eu consigo revelar quem é essa pessoa que está ali, mas ainda mantendo uma característica um pouco mais misteriosa. E para encerrar, a gente vai colocar agora a luz totalmente contra, né? A 180 graus em relação à câmera. Dá para subir um dedinho? Aí, fechou. Olha só, agora a gente tem aqui uma luz totalmente contra, né? Eu tenho muita informação de luz no cabelo dele e sobre os ombros. Essa é uma luz característica de uma luz contra, de um recortezinho. É uma luz que eu posso usar tanto a luz nessa direção quanto anterior, quando a gente estava a 135 graus, eu tenho uma característica de luz de recorte. São luzes que eu posso usar dessa forma, como também eu posso usar num esquema de luz com duas luzes ou mais, levando em consideração uma luz de preenchimento e, na sequência, uma luz de recorte. As direções que eu apresentei aqui são as mais utilizadas quando a gente vai trabalhar com fotografia. Existem algumas variações dessas luzes. Por exemplo, tudo que a gente fez aqui é vindo de cima, mas eu posso querer que ela seja, por exemplo, a 45 graus e totalmente de frente. Eu vou fazer apenas um exemplo para a gente ter ideia de como que essa luz vai se comportar. Vamos lá? Só trazer 45 aqui, Jota, e em vez de ser total de cima, um pouquinho lateral. Nessa luz, então, eu estou a 45 graus e frontal a ele. A luz está reta. Olha lá o fundo. O fundo eu tenho o lado esquerdo da imagem totalmente em sombra. E o lado direito da imagem eu consigo ter uma sobra de luz que está iluminando o rosto do modelo, mas ela sobra um pouquinho lá do outro lado. Eu não tenho duas luzes nessa foto. Eu tenho apenas uma luz que ilumina balanceado aqui pela frente e sobra um pouquinho de luz lá no fundo. E o interessante disso é que eu tenho exatamente um contraponto. Eu tenho lado do rosto com luz e fundo escuro, lado oposto do rosto com sombra e fundo claro. Dando continuidade na nossa aula, agora vamos entender um pouquinho a temperatura de cor da luz contínua. Vou fazer essa aula aqui usando bastões LED, mas a gente sabe que as lâmpadas, cada uma vai trabalhar com uma temperatura de cor. A gente tem lâmpadas com temperatura de cor em 3.200 Kelvin e em 5.500 Kelvin. Os bastões de luz que a gente está trabalhando aqui também têm essas temperaturas de cor que eu posso usá-las ou só uma, por exemplo, eu posso usar só em 5.500 Kelvin. Eu posso usar só em 3.200 Kelvin. Mas também eu posso misturar
3200 com 5500 e ter uma nova temperatura de cor fruto dessa mistura. Esses bastões e outros dispositivos de iluminação, eles também trabalham no sistema RGB, ou seja, vermelho, verde e azul, onde eu posso acabar misturando porcentagens dessas cores a fim de criar novas cores. Eu vou fazer pequenos exemplos aqui para a gente começar a analisar a temperatura de cor e depois as cores criativas. Eu vou primeiro desligar um deles e vou fazer a iluminação dele. Eu consigo acrescentar luz e eu consigo tirar a luz. Então eu tenho que pensar aqui se eu quero essa luz mais forte, se eu quero essa luz mais fraca, o que eu quero usar de diafragma, por exemplo, o que eu quero usar de tempo de exposição e o que eu quero usar de ISO. Então, o que eu vou preferir usar? Eu vou preferir trabalhar com segurança, de usar um ISO ali até 800, eu vou preferir usar no mínimo 1/125 de velocidade de exposição e o diafragma eu vou usar de modo criativo. Se eu quiser um desfoque maior de fundo, por exemplo, eu vou trabalhar com diafragma ali 1.8, 2.8. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no branco frio, vou iluminar o Mario e vou olhar aqui o que eu tenho na câmera. Eu tenho o ISO 6400 aqui. Eu vou baixar para 800. Trabalhando a velocidade, eu vou lá para 125. E aí eu percebi que a fotografia ficou subexposta. Então eu simplesmente vou até o LED e vou ajustar aqui no dimmer dele, subindo a potência. Então agora aqui eu estou em 50% da potência do LED, numa configuração de câmera que para mim está confortável, eu sei que eu não vou errar, eu não vou tremer, eu vou ter um arquivo bom. E eu tenho aqui a luz também posicionada a 45 graus, numa direção que a gente já estudou aqui. Então fica simples de eu passar a fotografar. Vou fazer essa captação. Eu estou trabalhando aqui com a câmera em 5500 Kelvin também. Então já é a temperatura de cor da própria luz, né? O LED está em 5500 Kelvin, câmera também está. Dessa maneira, eu passo a ter controle da temperatura de cor. Porém, como a gente já viu aqui, esse bastão ele tem duas temperaturas de cor. Então agora eu vou até ele e vou colocar a mesma intensidade em 3200 Kelvin, que é uma luz um pouco mais quente e vai reforçar um pouco o tom de pele. Então eu vou tirar toda a luz que está em 5500 Kelvin. E coloquei a mesma intensidade agora em 3200 Kelvin. Vou fotografar. Essa temperatura de cor remete a algo mais quente. É uma temperatura de cor mais quente, então eu olho para essa fotografia, eu já sinto que é uma fotografia que transmite essa sensação mais de calor. Eu posso querer isso, ou então eu posso, através do balanço de branco da câmera, compensar um pouco. Olha só, eu vou diminuindo aqui a compensação de kelvins, até que eu passo a ter novamente aqui uma temperatura de cor ideal. Ou então, como disse, eu posso continuar usando isso de modo criativo, usando, por exemplo, 5000 Kelvin e tendo uma fotografia que transmite um pouco mais de calor. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui é misturar duas temperaturas de cor e brincar um pouco com o balanço de branco na câmera. Vamos lá. Eu liguei um segundo LED em 5500 Kelvin, enquanto eu estou mantendo o primeiro LED em 3200 Kelvin. Estou trabalhando com os dois na mesma intensidade, cada um deles com 50% de potência. Eu posso querer uma foto quente ou uma foto fria. Todo esse controle eu vou fazer através do balanço de branco da câmera. O interessante quando a gente está trabalhando com LED ou com luz contínua é que a gente consegue ver a luz, a gente consegue ver a cor. Então se você está buscando evoluir e entender um pouquinho mais sobre flash,
Começar entendendo luz contínua e a temperatura de cor da luz contínua pode ajudar bastante. Vamos fazer uma brincadeira aqui com Kelvin para a gente entender como que é. Olha só, vou aqui de 5.000 para 3.200. O que aconteceu aqui? A luz que está em 3.200 Kelvin, ela está quase neutra. Porém, a luz que está em 5.500 Kelvin, ela está um pouquinho azulada. Isso justamente porque eu estou trabalhando a temperatura de cor mais fria para a cor quente se transformar numa cor neutra. Eu posso fazer o inverso disso. Eu posso vir aqui no balanço de branco, subir, para eu ter realmente a luz quente como luz principal e ter a luz na temperatura de cor que eu tenho aqui, calibrado em Kelvin na câmera, como luz de recorte. Uma outra possibilidade que eu tenho quando eu vou trabalhar com LEDs, seja bastão, sejam alguns painéis ou alguns outros tipos de LEDs disponíveis que a gente tem no mercado, é a função criativa RGB. Eu posso trabalhar essa função de duas formas também. Por exemplo, o que eu posso perceber é que quando eu estou trabalhando os bastões de cor em modo RGB, eu não tenho tanta intensidade quanto quando eu estou trabalhando ali na temperatura de cor em 5.500 Kelvin e 3.200 Kelvin. Então eu vou ter que fazer uma compensação de exposição aqui, trabalhando o ISO. Então eu vou lá para o ISO, vou subir ele um montão até eu chegar aqui numa fotometria ideal. Mas olha só o que acontece quando eu acrescento vermelho na pele, que já tem a maioria dos pigmentos de cor avermelhados. Eu começo a olhar para essa pele e ela está estourada, mas ela não está estourada de branco, ela está estourada de vermelho. Então eu vou lá trabalhar um pouquinho a intensidade de cor. Reduzir um pouco, vou lá e vou fotografar. Vou pedir só para o Mário virar um pouquinho o rosto para a luz aqui. Isso. Agora eu vou dar o exemplo usando outras cores. Vamos para o verde. Tirei totalmente o vermelho e vou começar a colocar verde. Vou deixar o verde em 50%. Isso, baixo um pouquinho. Boa. Então, quando eu passo a trabalhar com as cores, em vez da temperatura de cor, eu entendo que a pele vai receber essa informação de modo diferente e a câmera vai enxergar isso de modo diferente também. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando com cores. Isso não só com LED, mas pode ser com flash, pode ser com qualquer tipo de luz colorida que a gente vai trabalhar. E agora a gente vai usar aqui na cor azul. Vou tirar tudo que tem de verde e vou colocar azul. Quando eu estava ali no vermelho, qualquer ajuste de intensidade que eu fazia ali parecia que a pele estourava. Agora quando eu estou no azul, olha só, eu estou na mesma intensidade ali em 50 que eu estava quando eu estava na cor vermelho. Só que agora eu não tenho tanta intensidade, parece. É porque a pele não está refletindo tanta luz como refletia quando eu estava ali no vermelho. Então eu posso até aumentar um pouquinho quando eu estou trabalhando no azul. Vou fotografar. Uma outra coisa interessante que eu posso fazer quando eu estou trabalhando com esse tipo de iluminação é pegar essas cores RGB e misturar elas, criando outras cores. Por exemplo, eu estou aqui com o azul. Eu vou acrescentar um pouquinho de verde nele. Olha que legal como eu começo a criar outras cores. Agora eu vou no outro bastão que está ali e vou misturar também algumas cores. Eu vou misturar um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. Vou pedir para o Mário virar de novo para essa luz aqui. Isso, Mário, valeu. Olha que interessante, como conhecendo cor, misturando um pouquinho aqui e ali, eu consigo criar fotografias
com cores mais criativas apenas usando os bastões LED. Poderia também acrescentar outras luzes. Eu posso começar a colorir o fundo, eu posso virar esse LED para o fundo, por exemplo, para colorir ele e colocar uma luz pela frente. A partir disso, eu posso criar coisas que eu gosto, coisas que o cliente gosta. Eu posso começar a ter mais criatividade para iluminar minhas fotografias. Nas próximas aulas, a gente vai fazer um exercício criativo usando esses bastões de LED. Massa demais, né? Eu acho que isso ficou bem simples para a gente perceber como funciona a luz, né? Agora chegou a hora de fazer mais prática. Pessoal, eu invadi essa aula aqui só para contar para vocês que a AV Makers é uma escola oficial Blackmagic e certificada pela Adobe. Então, se você está querendo se especializar em pós-produção e tratamento de imagem, aqui é o lugar certo para você. Aqui você vai encontrar formações completas em toda a suíte da Adobe, em softwares como Photoshop, Lightroom, Illustrator e muitos outros. Isso tudo para você ganhar tempo, parar de passar perrengue e aumentar muito a sua produtividade. Afinal de contas, se você conseguir dominar o software e todas as suas possibilidades, já é meio caminho andado. E lembrando que se você ainda não entrou, acesse o grupo de super interessados aqui, ó, pelo QR Code aqui no canto, porque lá eu vou sabotar o cronograma do Zang e vou liberar a oferta exclusiva para vocês, com todos os bônus 1 hora antes da última aula do workshop. Assim você vai poder sair na frente e garantir não só como todos os outros bônus também, como e ainda um bônus principal, que é Gostou? Então, de nada por ter te entregue aqui tudo isso de mão beijada. Agora é melhor eu ir antes que eles me encontrem aqui. Agora chegou a hora de fazer mais algumas práticas. E no final, a gente volta para o estúdio de novo para fazer uma prática bem massa de light painting. Não sei se vocês já conhecem essa técnica, mas é uma longa exposição onde a gente vai pintar com a luz. E ó, só lembrando que esses exemplos são exemplos didáticos para que você possa entender. A sua criatividade pode ir mais longe, aproveitando todos esses ensinamentos e aplicando na sua fotografia. Bora lá! Nesse exercício, a gente vai levar em consideração o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, aplicando mais uma fonte de luz. Então, eu vou começar o exercício usando essa configuração com os bastões LED, uma configuração que a gente já entendeu como que funciona também na aula anterior, mas eu vou adicionar uma terceira fonte de luz, que é uma lâmpada incandescente, daquelas normais, que está aqui dentro desse octabox. E aí vamos entender como que vai funcionar para a gente encaixar uma lâmpada que tem uma temperatura de cor que está mais ou menos ali em 5.500 Kelvin com as luzes coloridas do bastão LED. E como que a gente faz para a gente lidar com essa diferença de intensidade? Por exemplo, na lâmpada, eu não tenho dimmer, eu não tenho como controlar ela, deixar ela mais forte ou deixar ela mais fraca. Mas eu preciso ter recursos para conseguir controlar essa luz. Eu não posso deixar que ela abra muito, senão ela vai entrar na luz azul, por exemplo. Mas dentro dessa prática eu vou apresentando devagarzinho para vocês como que a gente vai trabalhar dentro dessa situação de luz. O grande lance é que assim, são luzes que a gente pode usar em qualquer lugar, né? A gente não vai ficar refém, por exemplo, de um estúdio ou de uma externa. A gente pode usar em estúdio, como a gente está fazendo o exemplo aqui, mas a gente também pode usar numa externa, se for o caso. Se de repente a gente quiser colorir um fundo, fazer um contraluz no modelo com alguma cor. Eu vou começar fazendo uns cliques assim. Eu estou usando aqui na câmera 1/60 de velocidade, eu estou no tripé. Eu estou usando f2.8 e eu estou usando ISO 800. A luz, como está aqui, está igualzinho estava na última aula que a gente fez. Eu vou apenas fazer umas fotos dirigindo o Mário, pedindo para ele virar rosto, fazer algumas poses. Na sequência disso, eu vou encaixar essa luz contínua na temperatura de cor de 5.500 Kelvin para a gente poder olhar para essa fotografia de um jeito diferente. Mário, então vamos começar com o seu rosto virado para cá. Isso.
Legal, vou pedir para você abaixar um pouco o rosto, olhar aqui em mim. Legal. Agora, vira um pouquinho o seu rosto para cá. Isso. Olha só nessa foto como a gente vai pedindo para ele virar o rosto e a gente começa a enxergar a luz que está ali recortando, entrar mais no rosto dele. Então, quando a gente está trabalhando com luz contínua, vale muito a observação porque a gente está vendo a luz, diferente do flash, que a gente não consegue enxergar a luz. A gente tem que dar pequenos disparos para ver aonde que a luz alcança. Com a luz contínua, se eu estou fotografando pelo LCD da câmera, como eu estou fazendo aqui, eu já consigo entendendo onde que essa luz está entrando, o que eu preciso alterar nela. Então fica bem mais simples. Ó, vou fazer essa foto, por exemplo. Aí eu vou pedir para o Mário virando o rosto um pouquinho mais para lá. Isso. Olha só como a luz vai mudando, a gente consegue enxergar isso e vai facilitando o nosso entendimento sobre luz. Por isso é interessante, se você quer trabalhar com flash, por exemplo, você começar trabalhando com luz contínua, porque a gente vai conseguir enxergar o comportamento dessa luz e entendendo como que essa luz vai agir. Bom, então aqui a gente iniciou essa prática, eu tenho 3 fotos, e a gente já passou a entender o comportamento da luz. Agora eu vou adicionar uma terceira fonte, que vai ser uma luz que vai entrar no rosto como luz principal, e aí essas duas luzes que a gente tem aqui nos bastões, elas vão atuar como luzes coadjuvantes. Então eu acendi essa luz aqui, que é uma lâmpada que está ali dentro. Sendo uma lâmpada, eu não tenho como mexer na potência dela, não consigo diminuir a intensidade dela. Então, na configuração que eu tenho aqui, olha só, se eu quiser melhorar isso, eu vou ter que escurecer um pouco a imagem, trabalhando aqui no tempo de exposição, onde eu estou em 1/60. Então, eu fui para 1/125, eu tirei um ponto, 1/160, 1 ponto e 1/3 a menos, e aí eu vou clicar. Eu tenho uma fotografia aqui que eu gosto dela, mas eu perdi todo o impacto criativo. Teoricamente, eu teria que escurecer um pouco mais ainda. Então eu fui lá para 1/250, vou fazer mais uma foto. Eu consigo ver um pouquinho a luz azul ali no lado esquerdo do rosto dele, eu consigo ver um pouquinho a luz magenta que está do lado oposto, e eu consigo enxergar a luz principal. Porém, eu realmente perdi todo aquele encanto que eu tinha de criatividade, colorindo o rosto. Então, com esse Octabox, eu tenho condição de colocar esse acessório aqui, que é um grid. Ele vai deixar a luz mais focada no modelo e, com isso, vai deixar a luz um pouquinho mais fraca também. Sem alterar nenhuma configuração do que eu tinha feito anteriormente, eu vou fotografar. Beleza. Olha agora como eu já consigo ver melhor as luzes coloridas. Eu tenho então uma luz principal que ilumina ele, e eu tenho as luzes criativas que estão cada uma de um lado do rosto, trazendo um pouquinho mais de criatividade para esse mood. Eu vou pegar agora essa luz principal e eu vou afastar um pouquinho ela, assim eu vou deixar ela um pouquinho menos intensa também, e aí eu vou conseguir enxergar ainda mais essas luzes coloridas que estão na lateral dele. Vou fotografar. Baixa um pouquinho o rosto, Mário. Isso. Interessante, né? E aí a gente passa a se perguntar, como que eu consigo enxergar as luzes, porque os bastões são um pouquinho mais fracos do que a luz principal, mesmo tendo grid, mesmo estando mais longe. Eu vou desligar as luzes dos bastões para a gente perceber um detalhe muito importante. Vou fazer a foto. Eu tenho uma luz no armário que não é uma luz que não está bonita, pelo contrário, é uma luz bonita, 45 graus. No lado oposto ao lado da luz, eu tenho sombra no rosto dele. É muito mais fácil eu iluminar uma área que não tem luz do que uma área que tem luz. Então agora eu vou acender esse LED azul que está aqui e a gente vai ver como que esse LED vai iluminar a área do rosto dele que tem sombra.
Então, quando eu quero incluir outras luzes, a maneira mais simples de fazer isso é colocar essa luz onde tem sombra. Vai facilitar muito de eu conseguir enxergar essa luz. Porque se eu estou colocando duas luzes iluminando no mesmo ponto, eu vou ter uma briga de luz ali, uma luz, claro, vai estar mais forte, e aí eu vou deixar de enxergar a luz colorida, por exemplo. Como é o caso dessa luz da esquerda aqui, onde eu não consigo enxergar muito ela. Ainda que é uma luz que está na cor magenta, e a gente já sabe, devido aos experimentos que a gente fez na aula anterior, que luzes com coloração avermelhadas reflete mais na nossa pele, né? Estoura um pouquinho mais. Então, por isso que eu vou sempre optar por colocar essas luzes mais avermelhadas aonde eu tenho um pouquinho mais de luz e não tenho tanta sombra. Eu vou voltar a ligar aquele LED, iluminando ele contra, e depois disso a gente vai fazer uma outra experiência ainda. Eu vou fazer essa foto. Então agora entendendo que a gente está numa briga de luz desse lado direito dele, do lado esquerdo da nossa imagem, e aí o LED que está magenta ali, eu consigo ver ele numa parte, em outra parte não. Mas uma outra coisa que a gente pode observar é que sempre que eu faço a fotografia, eu olho para o fundo e o fundo está meio escuro. Se o fundo está meio escuro, significa que não está chegando tanta luz lá. Então não é mais fácil para eu ter essa iluminação magenta, se eu quiser ter ela presente na fotografia, eu poderia então apontar ela para o fundo, porque apontando ela para o fundo, que é um lugar que tem menos luz, eu vou conseguir enxergar melhor ela. Eu vou lá, vou fazer isso. Eu posicionei essa luz atrás do modelo. Então, do ângulo que eu estou com a câmera aqui, eu não consigo ver esse bastão. Eu só consigo ver a luz. Então, eu vou fotografar. E vou fazer uma foto um pouquinho mais aberta, para a gente ter ideia de como eu consigo iluminar o fundo e fica bem massa. Olha só. Agora, a partir disso, eu já tenho uma luz montada. Eu montei essa luz com 3 fontes, eu misturei aqui diversos tipos de iluminação e eu tenho uma luz que é bonita. Então agora, o que vale a pena? Eu dar uma brincada. Eu posso pedir para o Mário fazer algumas poses, coisas assim, que ele mesmo vai me oferecer enquanto eu vou fotografando. O que eu tenho que tomar cuidado? Que eu tenho um bastão lá no fundo e de repente se ele se mexer muito para um lado ou outro, esse bastão eu vou conseguir ver ele na foto e eu teria que tirar no tratamento depois. E a gente sabe que se a gente pode resolver na hora da fotografia, é melhor porque depois eu vou perder mais tempo resolvendo na edição. É melhor a gente sair com a foto pronta. E outra coisa, se eu faço 5 fotos, por exemplo, com o bastão aparecendo lá atrás, são 5 fotos que eu tenho que editar depois. Se eu só evito de mostrar, é uma atitude que eu tenho aqui que resolve a minha vida e me deixa com mais tempo livre depois. Bora lá, Mário? Vamos dar uma brisada? Aí, ótimo. Isso. Legal. Gostei. Fazer alguma coisa que você coloque as mãos para cima, assim. Isso. Aí. Arrasou. Isso. Show. Aumenta aí. Baixa só um pouquinho o rosto. Legal. Traz o teu corpo um pouquinho para cá, ó. Então aqui a gente montou um esquema de luz contínua, com 3 fontes, a gente conseguiu iluminar o fundo e olha quanta coisa que deu para fazer. Sem contar que é uma luz que a gente pode usar para vídeo também. Então se você de repente gosta de fotografar e filmar, num contexto desse, num esquema de luz desse, você consegue tanto fotografar quanto fazer pequenos vídeos e oferecer isso para o seu cliente também, dentro de um espaço que não precisa ser tão grande, pode ser um espaço reduzido. Quanto menor o espaço, mais fácil vai ser de trabalhar com essas luzes. Nessa aula, a gente vai aplicar então o uso da luz contínua. A gente está trabalhando aqui com um dome, que está com um LED lá atrás, de 160 watts, e a gente vai trabalhar também com bastão LED.
E aí eu vou começar usando esse dome como luz principal. E aí eu vou fotografar um pouco, eu estou usando medição matricial, porque eu quero entender a luz da fotografia como um todo, e aí eu vou primeiro dar o exemplo mais técnico, depois eu vou fazer algumas fotos aqui, brincando um pouquinho mais. Nossa primeira parte, então, é com o dome como luz principal. Isso aí, Gi, vou pedir para você olhar para cá. Perfeito! Tá muito boa a foto. Vamos lá, Gi. Isso. Massa. E bem massa. Uma mais fechada agora. Sobe um pouquinho o rosto. Vira um pouquinho o rosto lá. Isso. Mantém. Aí. Uma última foto. Estica o pé, por favor. Se rolar. Os dois. Show. Mantém. Mais uma. E foi. A gente ficou com uma sombra um pouco carregada do lado oposto, ao lado da luz. E aí eu vou entrar com o LED agora, como luz de preenchimento ali. Eu ligo ele e eu vou deixar ele no zero. E aí eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. E o legal é que a luz contínua, a gente vai conseguindo ver o resultado a olho nu já. Aí, isso de... Aí, uma mais fechada. Agora eu vou trocar essa luz de preenchimento, eu vou levar ela atrás da modelo e vou usar ela como uma luz de recorte. Aí abaixa um pouquinho o rosto. Massa. Vira um pouquinho para lá, por favor. Isso. A luz está invadindo um pouquinho, vou levar ela um pouquinho mais atrás. Massa. Mantém nessa. Isso. Sobe um pouquinho o rosto e vira um pouquinho para a luz principal ali, ó. Isso, mantém. Aí. Muito legal, funcionou bem. E agora eu vou usar esse mesmo bastão LED para iluminar um pouquinho o fundo e a gente ter uma atmosfera diferente também nesse ensaio. Manteve. E aí eu ganho um pouco mais de fundo e fico com mais ambiente para eu contar uma história aqui. Daqui. E dessa forma, a gente consegue criar vários moods, vários tipos de iluminação num ambiente relativamente pequeno. Um tapete, poltrona, parede e estante. A gente consegue compor o ambiente com a luz. Eu posso jogar a luz mais no fundo, eu posso jogar um recorte, eu posso incluir mais LEDs, se for o caso, e aí eu vou moldando essa luz e o ambiente simples passa a ser um ambiente mais interessante. Nessa prática, a gente vai fazer light painting, ou seja, a gente vai pintar com a luz. A gente vai usar uma lanterninha, que é essa aqui, ó, uma lanterninha LED, e para a gente conseguir focar ela, a gente fez tipo de um snoot aqui, usando um cinefoil. Mas você pode fazer isso com cartolina, com EVA preto, qualquer coisa que seja preto. Se for branco e for meio translúcido, vai vazar a luz pelos lados e você não vai ter um resultado satisfatório. O grande lance é a gente conseguir um foco de luz e ir desenhando a luz da maneira que a gente mais gosta no objeto. No caso aqui, a gente está usando uma câmera Lomo, uma Diana. Na câmera, o que a gente tem que fazer de configuração nesse caso? Escurecer tudo. O que vai fazer com que a luz apareça é o tempo de exposição. Então eu coloquei aqui ISO 100, que é o ISO mínimo, f22, que eu estou com a lente no ponto mais fechado dela. Eu estou usando 10 segundos de exposição para dar tempo de eu disparar aqui com o timer, 10 segundos de timer. Então eu disparo, me posiciono do lado do objeto, deixo tudo bonitinho aqui, focadinho, vou ali e aí eu vou pintar com a luz. O ideal é a gente apagar tudo para fazer isso. Mas para um exemplo didático, eu vou fazer uma vez com a luz acesa. Depois a gente apaga e aí vocês vão ver como que é o resultado dessa fotografia, tá? Isso é uma técnica que era usada antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, para iluminar produtos, para fazer fotografia still.
Então eles iluminavam na lanterna, porque assim eu consigo, com uma fonte de luz, eu consigo, por exemplo, fazer a luz principal aqui, cobrir, e do outro lado fazer a luz de preenchimento. Eu posso fazer um contra também, se for o caso. O que eu tenho que pensar na hora de fazer essas luzes, de ir colocando luz? A luz principal, ela é um pouquinho mais forte que a luz de preenchimento, certo? A luz principal fica desse lado, ela vai gerar um pouquinho de sombra do lado oposto. Então, se eu fiz a primeira luz aqui perto, eu não consigo controlar a intensidade da lanterna. Eu faço uma luz perto, a hora que eu for fazer a outra luz, eu faço ela um pouquinho mais longe. Assim ela vai chegar um pouquinho mais aberta e menos intensa. Eu vou fazer um exemplo com a luz acesa, mas isso não vale como foto. A foto ela tem que ser feita com a luz apagada. Luz principal, então, ó, eu vou pintar bem devagarzinho, cubro. Vou dar a volta por aqui. Venho aqui. Beleza? Bom, agora que vocês já entenderam como que funciona, eu vou pedir para apagar e vou fazer a foto. Dessa forma, você pode fazer um still com uma lanterna, um snootzinho, iluminar qualquer tipo de produto que você precise, que você vai conseguir ter qualidade, nitidez. Eu estou em f22 aqui. Se você não tem muitas luzes, esse é um recurso que vai te ajudar muito. Você não precisa iluminar só objetos. Eu fiz foto de pessoas já dessa forma e funciona muito bem. Ó, e agora para a gente acompanhar as fotos que foram feitas nessas práticas aí, eu vou pedir aqui para a produção soltar um som enquanto a gente olha que da hora que ficou. E só para a gente ilustrar, vocês viram como que quando a gente passa a entender o que é luz principal, luz de recorte, luz de preenchimento, a gente já começa a olhar as coisas de uma outra forma, né? Por exemplo, eu estou com uma luz principal aqui, eu tenho uma luz de recorte aqui e uma luz de preenchimento colorida que está aqui desse outro lado. Deu para entender como agora a gente bate o olho numa imagem, num vídeo, num filme, em qualquer coisa e ó, a gente já sabe o que tem de luz lá, a gente já sabe que uma luz é mais forte, a outra é mais fraca. Isso facilita muito na hora da gente decodificar todo um aparato de iluminação, de ambiência e criar as nossas próprias fotografias. É isso que falam, né? Ah, você tem olhar de fotógrafo. Enfim, o olhar de fotógrafo é quando a gente passa a entender as coisas, decodificar elas e conseguir aplicar direitinho no nosso trabalho, mantendo aquela qualidade, criatividade, estilo e identidade. É esse o olhar que você vai desenvolver no final desse workshop. Nessa aula, então, a gente falou sobre os diversos tipos de luz contínua, a gente conheceu tipos de equipamentos profissionais de iluminação e também alguns mais caseiros, né? E a gente entendeu o comportamento geral das fontes luminosas, temperatura de cor, intensidade, contraste, direção estética e ó, a gente entendeu também as possibilidades de como usar a luz contínua em nossos trabalhos e no nosso cotidiano. E aí, vocês gostaram dessa aula aqui? Se você gostou ou não, deixe o seu comentário aqui na página, envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões e até uns elogios se quiser, que o Zang gosta. E ó, uma coisa que eu gosto muito, se você aproveitou esse conteúdo, deu um upgrade foda aí na sua fotografia, faz a foto, edita, posta, marca fabiozang.foto e AVMakers, porque a gente vai querer dar uma olhada no seu trampo e ver se realmente a gente fez a diferença na sua vida. Aproveita esses dias para praticar bastante e se quiser assiste de novo as 2 primeiras aulas para revisar esse conteúdo. Elas são muito importantes para o entendimento perfeito
das próximas aulas e também da fotografia como um todo. E logo, logo essas aulas vão sair do ar e você vai ficar a ver navios. Não esquece de confirmar sua presença no campo aqui embaixo com o seu e-mail para que dia 21 de julho você receba o seu certificado. Eu também estou à disposição, eu e a nossa equipe, para tirar todas as dúvidas que você for deixar aqui embaixo no campo dos comentários. Te vejo sem falta na próxima aula para a gente andar juntos dando o nosso próximo passo rumo ao domínio da luz. Zang vai ficando por aqui, abração, bom final de semana, tchau!